Olá, querido estudante. Nessa aula de agora, eu quero tentar responder à pergunta: o que é vista cansada? Ou, como se conhece em termos técnicos, a presbiopia. A gente, quando estudou o olho humano, há um vídeo sobre isso, vou deixar um link aqui na descrição. A gente viu que, à medida que nós queremos enxergar algo bem de perto ou de longe, nós fazemos ou a contração ou o relaxamento de uma lente que existe dentro dos nossos olhos, conhecida como cristalino. À medida que nós vamos envelhecendo, lá por cerca dos 40 anos de idade, esse cristalino vai perdendo a capacidade de sofrer essas deformações, né? Essa contração e essa distensão. E os músculos ciliares também vão perdendo essa capacidade. Por este motivo, nós vamos perdendo a capacidade de variar a convergência ou vergência do cristalino, a fim de acomodar a nossa visão para ver bem de perto e para ver bem de longe. Vamos tentar ilustrar o que acontece com a vergência do nosso olho à medida que nós queremos ver bem de perto ou de longe. Vamos à revisão. Nessas ilustrações, nós vamos ter um primeiro caso em que vamos posicionar um objeto distante. Vamos imaginar que na máxima distância que a pessoa seja capaz de ver. Já nesta outra, a mínima distância. Para que a gente enxergue bem, a premissa básica é a seguinte: que a imagem do ponto luminoso seja conjugada sobre a retina, que é a parte do fundo do seu olho. Não pode ficar nem antes nem depois. A imagem tem de se posicionar exatamente sobre a retina. Caso contrário, você vai enxergar um borrão. Mas perceba que nós já havíamos falado sobre a equação de Gauss, da função dos pontos conjugados, que eu vou retomar aqui. Pelo que você já estudou em óptica, a vergência do olho, ou seja, a convergência que deve ter a nossa lente aqui, não é só o cristalino, não. É todo um conjunto de lentes formado pela córnea, pelo humor aquoso, pelo cristalino. Há um conjunto de lentes constituindo essa vergência resultante, é uma associação de lentes. E a vergência é o inverso da distância focal, que seria 1 sobre P mais 1 sobre P', na equação dos pontos conjugados de Gauss. Que no primeiro caso, a nossa vergência está mínima. Mas, professor Douglas, por que motivo nesse primeiro caso a vergência está mínima? Pelo fato de que nós estamos posicionando o objeto a uma distância máxima e o valor de P' deve ser sempre no fundo do olho, que vai estar a uma distância equivalente ao que eu vou chamar de diâmetro do globo ocular. Este termo aqui, ele é constante, a imagem deve sempre ter o P' igual a este diâmetro interno do globo ocular. Por outro lado, quando nós diminuímos o valor de P, a vergência vai aumentar. A matemática nos explica isso. Deixe-me escrever. Aqui nós vamos ter aquela equação inicial aplicada para quando a vergência é mínima, que seria o primeiro caso da ilustração, e para quando a vergência é máxima, o segundo caso da ilustração. Note que existe uma variação de vergência porque existe uma variação de distância que o objeto vai poder ter. A gente enxerga bem, o normal seria enxergar bem desde 25 centímetros de distância dos olhos, aproximado um pouco mais do que um palmo, até o infinito. Se nós formos aprofundar isso daqui, é possível escrever que a diferença entre a vergência máxima e a vergência mínima, vamos fazer a subtração deste termo de baixo menos este termo de cima, a vergência máxima menos a vergência mínima vai nos dar a relação. Está aqui, a máxima, 1 sobre o P mínimo, mais 1 sobre D, enquanto que o mínimo, a vergência mínima, seria 1 sobre o P máximo, confere, ó, 1 sobre o P máximo, mais 1 sobre D.
peguei e fiz a diferença entre essas duas expressões. Você já deve ter notado que este 1 sobre D vai cancelar com aquele 1 sobre D. A diferença entre a máxima e a mínima vergências de uma pessoa vai depender da diferença entre a menor e a maior distância que ela é capaz de enxergar com nitidez, não interessando o valor do diâmetro do globo ocular. Então, vamos apagar isso. Esta equação é o que muitos autores chamam de equação da amplitude de acomodação visual. Aí vem o grande problema do passar dos anos e da idade chegando. A gente vai perdendo a capacidade de variar essas vergências. A rigor, em geral, nós temos a dificuldade de aumentar a vergência do olho para ver bem de perto. O presbíope, ele tem dificuldade de fazer isso daqui, ó, de comprimir o cristalino, tornando-o bem convergente para conseguir acomodar a sua visão para perto. Por esse motivo, qual é a solução para salvar um presbíope, uma pessoa com vista cansada? É que ele tenha uma vergência diferenciada para ver bem de perto. Algumas pessoas não têm problema para ver de longe. Existem presbíopes que só precisam dos óculos para ver objetos de perto. Em geral, usam-se aqueles óculos de leitura que você coloca na ponta do nariz, assim, só para ver aqui, ler aqui de perto. E aqui na parte superior, se a pessoa não tiver outros defeitos de visão, ela continua acomodando bem, deixando a vergência mínima sem maiores complicações. Então, característica do presbíope, ele tem dificuldade de provocar essa variação da vergência, ou seja, onde é que está o problema fisiológico do presbíope? No cristalino e nos músculos ciliares. Por esse motivo, é muito comum se ver um presbíope usando uma lente multivergência ou multifocal. Essa parte aqui inferior da lente dos óculos do presbíope deve ter uma vergência maior e positiva, né? Enquanto que esta outra parte deve ter uma vergência menor, podendo chegar a ser negativa ou nula. Pode ser positiva também, mas um valor sempre menor do que este daqui. A gente nota que a pessoa está presbíope quando ela precisa mudar a posição dos olhos para a leitura, ela olha aqui por baixo da lente, e para ver de longe, ela olha aqui pela parte superior da lente. Essa é a sina de todos nós. Quando formos envelhecendo, teremos este problema de visão. Não é chamado doença, não é uma doença, é um fato que ocorre por conta da condição do envelhecimento. É natural do envelhecimento que isso aconteça. Com isso, terminamos essa nossa explicação sobre o que é a vista cansada ou a presbiopia. Muitos estudantes confundem isso com hipermetropia. Não é hipermetropia. Este outro defeito, a hipermetropia, nós vamos comentar em um outro vídeo. Se gosta de temas relacionados à física, se inscreva no nosso canal. Vai ser uma enorme satisfação poder acompanhar você no seu crescimento, na sua aprendizagem. Até um próximo encontro.